Bom, vamos lá então para Nova York. Nova York, cidade símbolo do capitalismo, pode eleger um prefeito socialista? Nós vamos entender melhor essa história com o correspondente internacional Ivan Kleber. Quem é Zohran Mamdani, filiado ao Partido Democrata, que desponta nas primárias para comandar a cidade que não dorme? Ivan, que já está aqui no telão conosco. Boa tarde, Ivan. Olá, Tawane, e uma saudação especial a toda a audiência do Jornal da Oeste. Pois é, a vitória deste candidato bagunçou um pouco ali o cenário político eleitoral do Partido Democrata. Lembrando que essas são primárias internas do partido. Ele derrotou o ex-prefeito, né, Andrew Cuomo, e agora será o candidato do Partido Democrata nas eleições de novembro. O que essa vitória do Mamdani diz para nós, analistas, que precisamos traduzir isso para o público? Nova York, assim como algumas cidades da Califórnia, continuam em uma espécie de bolha que não entenderam, estão completamente afastadas da verdadeira América, da América profunda, de novembro do ano passado, que deu a vitória a Donald Trump. Eu quero aqui repercutir, melhor dizendo, uma das figuras mais importantes do Partido Democrata hoje, embora não seja diretamente filiado ao Partido Democrata, mas que apoia o Partido Democrata, que é Alexander Soros, filho do bilionário George Soros. Recentemente, ele foi na contramão do que o próprio Partido Democrata vem dizendo e disse que Kamala Harris perdeu a eleição em novembro porque o partido não foi de esquerda, não foi socialista o suficiente. Estamos vendo esse movimento agora acontecer em Nova York. O Partido Democrata passa por uma cisão profunda entre aqueles que acham que o partido foi muito além da agenda e que está se tornando cada vez mais um partido socialista, no verdadeiro sentido da palavra, e aqueles que acham que o partido ainda é muito pouco de esquerda, que precisam ir mais, não é, à agenda socialista. Agora a gente tem uma informação interessante. O atual prefeito de Nova York, o Eric Adams, ele não tem partido, ele é independente. Lembrando que nos Estados Unidos é possível ser candidato sem ser filiado a algum partido. Os republicanos estão muito provavelmente pensando na ideia de apoiar o Eric Adams. Isso porque ele já vem flertando com o Partido Republicano há algum tempo. Ele deixou o Partido Democrata justamente por não concordar com esse extremismo à esquerda do partido. Sendo assim, existe a possibilidade de uma coalizão, olha só, Tawane, entre republicanos, democratas moderados, apoiando o atual prefeito, Eric Adams, para impedir que o Mamdani, com uma base socialista, vença a eleição. Olha outro dado curioso, o cantor 50 Cent, de rapper, eu não sei se você acompanha rapper, Tawane, eu não sou muito dessa praia, mas enfim, ele está oferecendo $250 mil para que o Mamdani desista da candidatura, justamente para impedir que Nova York seja administrada por um prefeito socialista. Olha só que coisa, né? Pois é, Ivan, suas informações sempre são muito boas, acaba até trazendo algumas curiosidades para a gente como essa. Jorge Serrão, vou começar com você, é importante lembrar algumas pautas do Mamdani, né, que se identifica como socialista e muçulmano também. Ele defende transporte público gratuito, congelamento de aluguéis e outras pautas nesse sentido. É quase um Guilherme Boulos para Nova York, né? Parece uma coisa desse tipo. Mas, fora essa comparação completamente esdrúxula e até indevida, mas a gente não pode perder a piada nem a brincadeira, a questão está ficando muito séria. De novo, existe possibilidade realmente nos Estados Unidos de espasmos democratas tomarem o poder por aí, em alguns pontos, em algumas localidades específicas, ou ainda teremos aí a força do Trump para virar o jogo em cima dessa decadente visão democrata? Serrão, eu vou começar pelo final da sua intervenção, essa decadente derrocada democrata. Acho que você trouxe um resumo perfeito, viu, nessa frase. E eu vou endossar o que você falou. Eu acho que, para as pessoas entenderem, nós estamos falando do Guilherme Boulos de Nova York. Agora, o Donald Trump conseguiu um resultado muito bom em 2024, as pessoas vão dizer, mas ele perdeu em Nova York. Mesmo assim, foi o republicano mais bem votado desde a era Reagan, lá nos anos 80, em Nova York. Em um determinado momento, acreditou-se que ele poderia vencer naquele estado, talvez com mais dinheiro, mais tempo de campanha, por que não? Então,
existe sim uma margem, um apetite do eleitor, Serrão, para um distanciamento da esquerda, vamos colocar assim. Se o Partido Republicano e a direita americana aproveitarem esse momento, eles podem formar uma coalizão que até mesmo vença as eleições em Nova York daqui a algum eleição de 2025 agora, de novembro de 2025, será importante então esse apoio ao Eric Adams, que aos poucos vem se distanciando das políticas de esquerda. E você foi muito feliz, existem alguns espasmos aqui e ali, em cidades grandes principalmente, desta pauta mais à esquerda do Partido Democrata, mas que já não é mais suficiente justamente para pautar o restante do país. Isso porque nos Estados Unidos nós temos uma imprensa livre, as redes sociais, enfim, as pessoas se alimentam de informação diariamente. Então, o que acontecia antigamente numa cidade grande, isso acaba repercutindo no restante do país. Essa já não é mais a realidade da América. Tawane, eu devolvo para você.